Esse é provavelmente um dos livros de física mais recomendados e comentados tanto no meio acadêmico quanto nas escolas, para quem já foi prestar no vestibular. Existem outras coleções que também são, e esse sempre está ali no meio. O livro em questão se chama Física Clássica Volume 1. Ele é um dos 3 livros que compõem uma coleção de livros que foca em ensinar o básico de física, sendo escrito pelos autores Caio Sérgio Calçada e José Luiz Sampaio. A obra destaca por ser considerado um livro clássico de fácil acesso para estudantes e muito conhecido no meio acadêmico brasileiro, mas você também vai ver ele sendo mencionado em algumas universidades também. O livro é organizado em capítulos, indo do primeiro até o 27º, ou seja, ele segue uma progressão linear, então você não vai se sentir perdido na hora de começar a estudar por ele. Agora falando um pouco sobre o público-alvo, eu acho que nesse ponto da resenha já ficou mais do que claro o tipo de público que os autores almejam alcançar, que é você que está começando no ensino médio, ou você que está começando na faculdade, ou sei lá cara, você que gosta de física e está procurando uma revisão para passar o tempo, e dar aquela aprofundada no básico porque a sua memória é tão ruim quanto a minha. E vez ou outra, acaba tendo que voltar lá atrás em algum conceito inicial. Já sobre a forma que o livro se estrutura, ele é muito simples. Todos os capítulos são escritos de modo a puxar o capítulo anterior. Então se você aprendeu bem os conceitos de um assunto, você vai seguir bem e sem problemas. Mas caso tenha passado sufoco em alguma parte, melhor pensar bem antes de avançar para um assunto novo. E nesses capítulos você acha todo tipo de coisa. Teoria, exercícios, exemplos e por aí vai. Uma das partes que eu mais gosto dos exercícios é a sensação de que o livro pega na sua mão para te ensinar a fazer. Ele até te dá um exemplo resolvido e logo em seguida uma situação parecida para você tentar aplicar. É basicamente seu pai te ensinando a trocar uma lâmpada ou óleo do carro. Ainda falando dos exercícios, eles seguem a clássica fórmula de começar pelos fáceis, depois os médios e por último os difíceis. Já a didática é uma linguagem bem acessível, ou pelo menos eu não senti dificuldade alguma para com isso. Sinceramente, eu tenho um carinho especial por esse livro, não só por ele ter sido um dos primeiros em minha jornada, mas também por eu amar física no geral. Então saibam que a minha opinião é um tanto quanto tendenciosa. Mas vale dizer que houveram sim dificuldades que eu passei com esse livro, mas também houveram muitas coisas que funcionaram bem pra mim, como a progressão de assuntos e exercícios, o que vai fazer você sentir dificuldades, mas também sente que está evoluindo. Sobre as dificuldades, o que mais se destacou foram os exercícios finais, no qual o livro usa provas de vestibulares mais complexos, mas no geral eu não acho que ele exige muito do aluno, principalmente na parte de matemática, no qual ele não te cobra coisas como cálculo e integral, só a matemática básica mesmo, então não espere nada a nível Halliday. Os pontos fortes que se destacam seriam as questões, a organização e a variedade do nível das questões, que são coisas já mencionadas por mim nessa review, além é claro dele não ser um livro denso. Mas como ninguém é perfeito, eu também tenho que falar dos pontos que me incomodaram para ser justo, e o principal é a repetição de questões. Antes eu fazia 100% das questões do capítulo, depois eu fui começar a filtrar isso, e foi assim que eu percebi que muitas das vezes eu acabava fazendo a mesma questão só que com valores diferentes. Isso acaba sendo exaustivo demais quando você tem umas 70 questões por capítulo, o que para muitos pode não ser um problema, mas para mim poderia ser um pouco mais enxugado tudo isso. Tanto que hoje eu não faço todas as questões, só aquelas que pra mim foram mais relevantes. Enfim, no geral é um bom livro. Comigo esse livro tem uma nota 9 fácil. E se você gostou desse vídeo, aproveita e confere os outros vídeos aqui no canal, no qual eu faço review de outros livros. O vídeo foi esse, eu espero de coração que tenha gostado, fique com Deus e até a próxima. Fui!